Oi? Lúcia, Elizabeth, podem, por favor, transmitir a apresentação? Isso, obrigada. Então, o nome do nosso curso é Cuidados de Enfermagem com CPAP Nasal e Neonatologia. Quem vai realizar a apresentação sou eu, a enfermeira Cassandra e a enfermeira Ludmila. Nós duas somos da Gerência de Enfermagem Obstétrica Neonatal, lá na DIENF. E pode passar? Então, a gente vai começar falando sobre os princípios anatomofisiológicos desse aparelho respiratório do recém-nascido. Quando a gente fala nesses princípios anatomofisiológicos do aparelho no recém-nascido, a gente precisa também fazer um apanhado sobre a embriogênese desse aparelho. Pode passar, por favor. O desenvolvimento pulmonar ele pode ser dividido em 5 fases, lá intraútero, lá durante a formação embrionária. Ele é dividido em fase embrionária, fase pseudoglandular, pode passar, por favor, canalicular, sacular e alveolar. Aí tem as semanas que geralmente acontece cada etapa, pode passar. Nesse próximo slide, a gente tem uma figura que demonstra como que se dá esse desenvolvimento. Então, nessa primeira, lá, na parte superior, tem as etapas, e na parte logo abaixo, nessa linha, tem a linha de tempo, de acordo com a idade gestacional de semanas, né? Então, lá no período embriogênico, que é a primeira etapa, ela acontece geralmente por volta da 4ª ou 8ª semana. Ali, através do endotélio, é formado a parte primitiva do que vai ser o pulmão, né? Então, é formado um broto traqueal, igual está na figura, nessa primeira fase. Ela surge um broto traqueal que vai se desenvolvendo, e na segunda etapa, que é a fase pseudoglandular, esse bronco, ele se diferencia já numa formação mais parecida com brônquios e bronquíolos. Após isso, ele entra na fase canalicular, que aí há uma expansão da luz desses bronquíolos e um aumento da vascularização. E aí, com isso, surge o desenvolvimento de ductos alveolares. Após isso, ele entra na fase sacular. Essa fase sacular, esses ductos alveolares, eles se desenvolvem em sacos terminais, por isso o nome fase sacular. Esses sacos terminais ali já podem apresentar células alveolares tipo 1 e tipo 2. Essas células, elas são responsáveis pela produção de surfactante. Então, é nessa fase sacular que se inicia a produção de surfactante, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre ele. E a última etapa, que é a fase alveolar, ela se dá a partir de 38 semanas até 8 anos de idade da criança. Então, ela é a partir do nascimento até por volta de 8 anos de idade. É interessante a gente falar dessa etapa, é que no desenvolvimento pulmonar da criança, do bebê e da criança posteriormente, esses alvéolos, eles não aumentam, mas sim, eles se multiplicam. Então, quando o bebê ele é bem novo, quanto mais novinho o bebê, menos alvéolos ele vai ter, e a partir do crescimento dele, esses alvéolos vão se multiplicando. Pode passar, por favor? Pode passar tudo. Então, na fase embrionária, os pulmões, eles exercem uma função metabólica, secretora, né, através da produção de surfactante, da absorção de líquido amniótico. Essa produção de surfactante, ela inicia por volta de 20 a 22 semanas, lá na fase canalicular, e a maturação propriamente dita desses pulmões acontece por volta de 34 a 35 semanas de idade gestacional. Pode passar. Isso. Então, após o bebê nascer,
ele precisará iniciar a respiração em poucos segundos. E seu pulmão vai ter que se transformar rapidamente num órgão cheio de líquido para um órgão com função de troca gasosa. Essa transição efetiva do período fetal para o período neonatal requer algumas alterações adaptativas, que são as seguintes: a produção adequada do surfactante, a transformação desse órgão em órgão secretor para um órgão de trocas gasosas e o estabelecimento da circulação pulmonar sistêmica, porque para o funcionamento do pulmão na fase pós-neonatal, o gatilho que ele recebe também é através da circulação sanguínea. E aí pode passar falando um pouco sobre a circulação sanguínea, só recapitulando como que se dá essa circulação quando o bebê tem como fonte de troca gasosa a placenta. Então a gente tem a placenta nessa figura mais abaixo, no canto inferior esquerdo. Dessa placenta migram 2 artérias e uma veia, então o sangue vai vir através da veia, ele vai vir pela veia umbilical até alcançar a veia cava inferior, mas antes disso ele tem um desvio do fluxo sanguíneo através do ducto venoso para o fígado. Então, uma parte desse sangue vai através do ducto venoso para o fígado e o restante sobe pela veia cava inferior. Esse sangue atinge o coração através do átrio direito, e aí lá no átrio direito existe uma comunicação, que é o forame oval, entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Então uma grande parte desse sangue já migra direto para o átrio esquerdo, e outra parte desce para o ventrículo direito, atinge a artéria pulmonar, e lá na artéria pulmonar uma pequena parte irriga o pulmão e o restante atinge a aorta através do ducto arterial. Só fazendo uma recapitulação bem rápido dessa circulação placentária. Então, quando o bebê nasce, pode passar, essa circulação se modifica e alguns ductos, alguns desvios sanguíneos que ele tinha vão se fechar, né? Então, a veia umbilical, ela perde sua função, então ela vai atrofiando até virar um ligamento, e com isso também o ducto venoso, que vai lá para o fígado, que desvia o sangue para o fígado, também vai perdendo sua função, e então o sangue assume, né, mais a circulação na veia cava inferior, aí ele vai até o coração, lá no coração também ele já encontra uma resistência para não passagem do átrio direito para o átrio esquerdo através do forame oval, que é fechado. Isso tudo porque o pulmão, ele agora precisa de uma irrigação maior, porque ele é o responsável para realizar a troca gasosa, né? Então, antes ele recebia uma pequena parte dessa circulação, agora ele vai receber toda essa circulação, toda a demanda circulatória para realizar a troca gasosa. Pode passar. Só recapitulando mesmo essa parte. Então, falando um pouco sobre o surfactante, a gente falou que ele é produzido, inicia sua produção lá na fase embrionária. Ele é um complexo proteico que age diminuindo a tensão superficial na interface ar e líquido. Ele é como se fosse um detergente, né, que existe ali nos alvéolos, e ele permite que esses alvéolos não colabem, ele diminui a tensão, porque antes os alvéolos eles estão cheios de água, e agora eles passam, essa água precisa ser expelida, e ele passa a ser preenchido só pelo surfactante. E como ele é um lipídio, ele não se associa bem com a água, né? Então, quando ele assume o preenchimento desse alvéolo, a água tende a ser absorvida e expelida. Ele estabiliza os alvéolos, impedindo seu colabamento ao final da expiração. Então, quando a gente pensa em pulmão, a gente tem como principal
visualização assim dele como um órgão elástico. Então vamos imaginar uma bexiga que enche e esvazia, e aí ao final do esvaziamento dessa bexiga existe esse líquido que impede com que essa bexiga esvazie totalmente e ocasione o seu colapamento. Esse líquido é o surfactante. O surfactante também reduz o trabalho respiratório com o aumento da complacência pulmonar, que é a capacidade dele expandir. Pode passar? Ele é composto em 90% por lipídio e 10% por proteínas específicas. Essas proteínas, elas participam da reciclagem do surfactante, ela protege contra inibidores que podem surgir da atuação do surfactante. E o surfactante ele começa a ser produzido por volta de 20 a 24 semanas, mas começa a ser produzido, né? Então, por isso que quando o bebê nasce muito prematuro, a gente precisa fornecer esse surfactante de forma sintética para ele, porque ele foi interrompido, né, a sua produção ali na fase embrionária. Pode passar, por favor. Agora, falando um pouco sobre a anatomia do sistema respiratório do bebê, a gente tem uma figura aí dos principais órgãos que participam desse sistema. A gente divide em vias aéreas superiores e em vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores estão a cavidade nasal, a faringe e a laringe. Na figura aí aparece direitinho para vocês. E as vias aéreas inferiores, que são a traqueia, os brônquios e os pulmões. Então, quando a gente fala de anatomia do sistema respiratório do bebê, a gente tem que lembrar que o bebê ele não é uma miniatura do adulto. Então, eu não posso pensar que o sistema respiratório dele é igual ao do adulto, só que diminuído, só que pequeno, porque não é. Ele possui especificidades próprias, que a gente vai falar um pouquinho. Então, diante dessas especificidades, é que a gente entende algumas patologias e algumas condutas também que precisam ser feitas. Então, lá nas vias aéreas superiores, a face e a mandíbula do bebê, elas são pequenas e elas são desproporcionais para o tamanho da língua. Além disso, a cabeça do bebê ela tende a ser maior e o bebê ele apresenta uma flexão do pescoço devido à diminuição do tônus fisiológico do bebê, que facilita com que o bebê faça obstruções de vias aéreas superiores. Então, essa cavidade aumentada, a língua grande, a cabeça também aumentada, a diminuição do tônus favorece com que o bebê faça obstruções de vias aéreas através de posicionamento. Então, por isso que a gente tem muito cuidado na UTI neonatal com o posicionamento do bebê, é algo que deve ser vigiado rigorosamente, porque realmente o posicionamento pode interferir na dinâmica respiratória do bebê, ele pode fazer uma obstrução de vias aéreas por causa desses aspectos peculiares do bebê, da própria anatomia dele. Além disso, lá nas vias aéreas inferiores, há uma redução do número de alvéolos. Já falei para vocês que, à medida que a criança vai amadurecendo, esses alvéolos vão se multiplicando, mas inicialmente eles são em menor quantidade. E aí, nessa figura à direita, é a figura de um alvéolo, mostrando a circulação colateral que existe. Então, os alvéolos, eles possuem circulações colaterais que, se a luz de um ducto é obstruída por uma secreção ou qualquer outra coisa, existem circulações colaterais que permitem a ventilação dele. Mas no bebê, essas circulações colaterais, elas são diminuídas. Então, uma desvantagem a mais que o bebê possui no funcionamento do seu sistema respiratório. Além disso, a forma torácica do bebê, que é uma forma circular, o posicionamento das vértebras, que são mais horizontalizadas, diferente do adulto, que é mais levemente verticalizadas, fazem com que a dinâmica respiratória do bebê também seja deficiente.
E aí, com o pulmão do bebê, ele é altamente complacente, ele possui uma dificuldade em sua expansão. Em contrapartida, a complacência torácica dele é alta. Então, o tórax dele, a estrutura óssea, muscular dele, possui uma maleabilidade, o tórax dele não é estável, não é rígido. Isso facilita com que a complacência, a capacidade pulmonar se expanda. Mas, em contrapartida, o pulmão dele possui essas especificidades, né, de menores alvéolos, de menos circulação colateral, diminuída. Então, existe uma diferença de pressão, de complacência, né? O pulmão ele é baixo, ele é pouco complacente e a caixa torácica é muito complacente. Por isso que os bebês, quando apresentam dificuldade respiratória, eles apresentam rápido retrações subcostais e a utilização de músculos acessórios, justamente por causa dessa diferença de complacência entre caixa torácica e pulmão. Pode passar. Mas a gente falou de várias desvantagens do sistema respiratório do bebê em relação ao adulto, mas a vantagem, mais uma vez, é que há um contínuo desenvolvimento alveolar, e é por isso que, se houver algum trauma, alguma lesão alveolar, a capacidade do bebê se recuperar é bem maior do que quando há uma lesão alveolar no adulto. Falando agora sobre a mecânica da ventilação. Lembrando que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando no chat, que depois posteriormente a gente vai responder, tá? Pensando então na mecânica da ventilação. A ventilação ela é constituída por movimentos de entrada e saída do pulmão, né? Que é a inspiração e a expiração. A inspiração ela é um movimento ativo, ela exige a contração do diafragma. Já a expiração é o relaxamento do diafragma, então é um movimento passivo. Dentro dessa dinâmica de inspiração e expiração, a gente tem algumas forças físicas que contribuem, como a complacência pulmonar, que é a facilidade em que o pulmão tem de se distender, a resistência pulmonar, que é a resistência que existe na entrada do ar nas vias pulmonares. Então, o bebê recém-nascido, ele apresenta alta resistência pulmonar porque as vias de entrada são diminuídas, e o prematuro apresenta maior ainda porque as vias de entrada são mais estreitas, menor ainda. Então, há uma alta resistência da circulação dos gases ali. A respiração do bebê ela é mais nasalizada. O volume corrente, que é o volume de ar que circula ali no pulmão, também fazem parte ali da mecânica da ventilação. Pode passar, por favor. Aí aqui a gente vai colocar um videozinho mostrando como que se dá, né? Como que se dá essa mecânica ventilatória através da movimentação do diafragma, do pulmão. Então, a gente vê aí o diafragma relaxando e contraindo. Quando ele contrai, é para realização dos movimentos de inspiração. A contração do diafragma faz com que, porque a pressão no alvéolo está aumentada, e por isso está diminuída, desculpa, e por isso o diafragma ele faz essa contração para inspiração, e aí depois ele relaxa na tentativa de, quando a pressão está diminuída, de expelir esse ar. Aumentada, desculpa, de expelir esse ar. Pode passar. Então, a gente falou sobre a mecânica ventilatória, agora a gente vai falar um pouco como que a gente avalia essa mecânica ventilatória de cada bebê, né? Através do exame físico. E no exame físico, a gente tem como
como algumas questões a serem observadas através da inspeção. A assimetria do tórax, lembrando que a respiração do bebê ela é abdominal, então quando o bebê respira, ele faz mesmo o balanço abdominal, porque é típico dessa população, desse paciente, a respiração abdominal. Então, a gente inicialmente observa a assimetria do tórax, se esse tórax está insuflando e desinsuflando simetricamente. Se existe uma assimetria, a gente pode pensar num pneumotórax, numa atelectasia. Além da assimetria do tórax, durante a inspeção lá do padrão respiratório desse bebê, a gente avalia o padrão respiratório dele, observa como que está essa respiração, lembrando que a respiração do bebê ela é periódica, então ele faz momentos de ventilação de frequência aumentada, depois ele faz momentos de frequência diminuída, e é por isso que é importante a gente avaliar essa frequência respiratória durante 1 minuto, porque aí a gente pode realmente ver quanto que ele está fazendo por minuto. Então não tem essa de ver em 15 segundos e multiplicar, justamente porque essa respiração ela é periódica. E a apneia, que é a ausência desses movimentos inspiratórios. Pode passar, por favor. Durante a inspeção, a gente também vai observar se há presença de esforços respiratórios. Os esforços respiratórios, eles acontecem devido a um aumento da pressão negativa intratorácica. Então, a pressão está tão negativa que ele começa a utilizar músculos acessórios e, por isso, ele faz retrações subcostais. Essa primeira foto aí à direita, a gente tem a figura de um bebê fazendo uma retração subcostal. Temos as retrações entre as vértebras, que são intercostais, a de fúrculas e a external. Além disso, da utilização desses músculos acessórios, devido a essa pressão negativa, a gente também tem o batimento de aletas nasais. O bebê ele alarga as narinas, né, na tentativa de aumentar, de melhorar essa resistência, que existe uma resistência para a entrada desse ar. Então ele faz um alargamento da base nasal, e que é algo a ser observado também durante a inspeção. Pode passar. Além da inspeção, a gente vai realizar a ausculta. Volta um pouquinho. A gente vai realizar a ausculta nas áreas correspondentes de todas as regiões pulmonares, mantendo sempre o bebê alinhado, bem posicionado, para poder realizar uma ausculta mais fidedigna. Durante essa ausculta, a gente vai observar também se existe anormalidades assimétricas, se a ausculta de um lado, em uma região, está semelhante à ausculta de outra região ou do outro lado. Os movimentos ventilatórios, eles devem estar simétricos. Pode passar. Eles devem estar simétricos, bem presentes. Se há uma diminuição desse movimento ventilatório, a gente pode suspeitar de uma hipoventilação devido a um pneumotórax, uma atelectasia, ou para os bebês intubados, um mau posicionamento do tubo. Durante a ausculta, a gente vai observar se há presença de ruídos adventícios. Esses ruídos são divididos mais especificamente. Esse de coloração rosa, pode passar, que é o gemido expiratório, o estridor, o sibilo. Eles estão mais relacionados ao aumento da resistência das vias aéreas. Eles são mais graves e estão relacionados ao aumento das vias aéreas, da resistência das vias aéreas. Os de baixo, pode passar mais uma vez, por favor. Os de baixo, que são os estertores, eles são mais agudos, menos graves, mas estão relacionadas a alterações alveolares. Então, geralmente, alguma secreção, algum líquido que esteja ali presente. Ele é mais agudo do que os primeiros tipos de ruído adventício, que é o gemido, o estridor e o sibilo. O gemido, ele pode ser ouvido tanto com estetoscópio quanto sem estetoscópio, e é mais presente na fase da expiração.
Ele se deve à oclusão parcial das cordas vocais na tentativa de manter os alvéolos distendidos. O estridor também é uma obstrução, né, das vias aéreas, como laringe, glote e traqueia, e pode ser produzido devido ao edema ou constrição nessas áreas. E o sibilo também constrição ou edema de bronquíolos. Aí, nesse próximo slide, é um videozinho que mostra... Pode passar... É um videozinho que mostra os diferentes tipos de ruídos adventícios. No vídeo, ele vai apresentar os sons desses ruídos. Ele é um vídeo de adulto, né, de som dos adultos, mas é bem parecido. A gente não encontrou em bebês, mas é bem parecido. A gente consegue transmitir o vídeo? Se tiver com dificuldade, a gente pode passar para frente e eu disponibilizo no chat. Ah, ok. Então, o vídeo está na plataforma, né? Ela colocou aqui no chat que o vídeo está na plataforma, junto com o material. Então, depois, quando vocês forem fazer o pré e o pós-teste, podem dar uma olhada lá no vídeo. Para quem tem dificuldade na familiarização do som, já é uma forma de trabalhar o ouvido para diferenciação desses diferentes tipos de ruídos adventícios. Certo? Pode passar. Então, é isso. Foi um apanhado bem geral sobre a dinâmica respiratória. Foi um apanhado bem geral sobre a dinâmica respiratória, sobre esses princípios anatomofisiológicos. Só para a gente entender um pouco, quando for falar em CPAP, a gente entender, lembrar um pouco de como que se dá essa ventilação ali a nível de vias aéreas e de pulmão. Muito obrigada. Aqui. Pessoal, nós vamos dar andamento aqui. Eu vou apresentar para vocês agora a enfermeira Ludmila de Oliveira Beleza. Ela é enfermeira da UTI NEL do HMIB desde 2006, trabalha também no ambulatório de segmento do RN desde 2010 e é referência técnica distrital em enfermagem neonatal. Possui especialização em UTI pela Universidade Católica do Goiás e em educação profissional pela Fiocruz. Ela possui mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade de Brasília, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade de Brasília também, e é tutora do método Canguru do Ministério da Saúde. Ludmila, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Caísa, bom dia para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês nesse nosso bate-papo aqui, na nossa conversa aqui sobre o uso do CPAP nasal em neonatologia. Eu espero que vocês gostem, né? Eu espero que vocês fiquem satisfeitos com o que a gente está passando para vocês, porque a gente fez com muito carinho mesmo, tá bom? Lúcia, por favor, coloca lá no primeiro slide.
Lá no primeiro, isso. Ótimo. Então, basicamente, eu vou falar do CPAP em si, dos cuidados que a gente tem que ter com ele, e a gente vai mostrar como é que a gente está montando o CPAP, né? Desde o simpósio de neonatologia que ocorreu em 2018, tá bom? Pode passar. Inicialmente, a gente tem que falar, né, o porquê que a gente faz a oxigenoterapia, o que é exatamente a oxigenoterapia. E a gente precisa entender que a oxigenoterapia é o que? A administração de uma concentração de oxigênio um pouco maior do que a atmosfera. Então, na atmosfera, o oxigênio está por volta de 21%. Quando você tem indicações específicas, como alguns problemas que a Cassandra falou, hipoxemia no geral, né, que você encontra uma baixa concentração de oxigênio lá, uma baixa pressão de oxigênio no sangue arterial, você vai ter essa necessidade, né, de administrar o oxigênio, tá bom? Então, o objetivo é o quê? Que haja uma concentração melhor para que esse oxigênio chegue nas células, né, para que ele seja realmente transportado e chegue em quantidade adequada em cada célula do organismo. Né, diminuindo assim o trabalho respiratório ou cardíaco, em alguns casos, que não estão conseguindo fazer direito o seu trabalho por alguma razão, tá? Então, pode passar, Lúcia. Então, a gente pode fazer, né, o uso da oxigenoterapia, só que a gente tem que pensar que ela tem alguns riscos, né? Existem alguns problemas, alguns perigos relacionados à administração principalmente do oxigênio, né? Obviamente, a oxigenoterapia em si podem haver problemas em relação à pressão, mas o oxigênio também pode ser tóxico de diversas formas para o recém-nascido. Então, ele pode afetar, né? A oxigenoterapia pode afetar a síntese do surfactante. Então, mesmo que o bebê esteja fazendo uma síntese adequada, o oxigênio pode alterar, né, essa síntese, diminuir essa síntese. Pode haver barotrauma, né, que é um trauma por pressão, geralmente relacionado à pressão. Existem 2 efeitos muito graves que podem acontecer no prematuro, relacionados à quantidade do oxigênio, né? O oxigênio pode afetar a retina, levando à nossa famosa retinopatia da prematuridade, que causa alterações visuais, podendo levar até a cegueira desses bebezinhos. E doenças crônicas, né? Porque ele vai alterar o parênquima pulmonar, vai lesar as células epiteliais pulmonares e pode levar a doenças crônicas do pulmão, né? Causando alteração de funcionalidade, né? E displasia broncopulmonar. Além disso, a oxigenoterapia, o uso do oxigênio pode levar a aumento do tempo de internação e há um risco maior de enterocolite necrosante, né? Que é um problema que a gente conhece bem também na UTI neonatal, e alterações no desenvolvimento. Então, além do bebê nascer, geralmente, com o sistema pulmonar em desenvolvimento imaturo, ele ainda o uso do oxigênio pode alterar esse desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento ou causa alterações nessa maturação do órgão. É importante, então, diante disso, que a gente sempre observe a saturação do oxigênio, observe para saber porque quando você vê 99% não tá bom também, então a gente também não pode fornecer uma quantidade muito alta de oxigênio para o bebê. Então, a gente recomenda, as últimas recomendações falam para a gente manter entre 90% e 95% essa saturação de oxigênio, tá bom? Isso depois que ele passou por toda a adaptação do centro obstétrico, né? Que a gente sabe que os primeiros minutos lá, depois que ele nasce, a saturação às vezes é até menor.
Mas depois que o bebezinho está estabilizado, desse processo de adaptação ao nascimento, ele tem que manter ali a saturação entre 90 e 95. Por causa disso que a gente tem, que foi lançado em 2018 também, esse programa no grupo de Neonatologia Brasil no Facebook, pelo Dr. Guilherme Santana, que é o projeto Koala, que é controlando o oxigênio-alvo ativamente. A ideia é que a gente colocasse os alarmes dos oxímetros ali entre 88 e 95, para que quando a saturação tivesse não só baixa, mas como também alta, a gente fizesse alguma coisa, né, para abaixar ou aumentar essa saturação, né, que a gente realizasse alguma atividade para poder fazer essas alterações. Pode passar. Então, existem várias formas da gente administrar o oxigênio para o recém-nascido. Não necessariamente, às vezes, o bebê está precisando também de oxigênio, às vezes ele precisa só da pressão, e isso, o CPAP é mestre em fornecer esse tipo de assistência ventilatória. Mas aí a gente colocou só umas figuras para relembrar alguns métodos, como essa primeira aí à esquerda e acima, o bebezinho está em catéter nasal, ou a cânula de alto fluxo, que também é fornecida pelo catéter nasal. Do lado dele, a gente vê um bebezinho IUD, né, o capacete, que também é bastante conhecido para quem trabalha em neonatologia. Logo abaixo, à esquerda, a gente vê um bebezinho em CPAP, ou pode também ser a VNI, né? Se ele tiver com esse CPAP conectado no respirador e o respirador estiver fornecendo tanto pressão inspiratória como expiratória, esse bebezinho está aí no canguru, na mãe dele. E, por último, esse bebezinho em ventilação mecânica. Existem vários tipos de ventilação mecânica, né? Desde a convencional, alta frequência. Então, tem várias formas da gente fazer, da gente fornecer oxigênio ou até apenas a pressão para o recém-nascido, para ajudá-lo. Pode passar. E a gente vai se basear no CPAP. O CPAP, ele é um método não invasivo, então ele tem a vantagem, não é igual a ventilação mecânica, que tem um tubo na traqueia, né, do recém-nascido. Ele é um método não invasivo, geralmente fornecido por uma pronga nasal, então ela fica dentro do nariz, um pouquinho só, bem na entradinha mesmo do nariz. E a gente fica fornecendo uma pressão contínua na fase expiratória. O que quer dizer isso? Nós adultos, depois que a gente expira, sempre fica um pouco de ar lá no nosso pulmão, que é a capacidade funcional residual. Esse ar que fica lá mantém o nosso alvéolo aberto e faz com que a gente tenha respirações tranquilas, uma mecânica ventilatória tranquila. O bebezinho não. O bebezinho, quando ele expira, especialmente se ele tiver com um pouco de surfactante, né? Especialmente se tiver tido muitas injúrias no período perinatal, ele vai expirar e na hora que ele expira, ele pode jogar o ar todo para fora e colabar os alvéolos. Os alvéolos vão grudando neles mesmos. Então, na hora que eles se grudam, eles não conseguem mais fazer as trocas. E aí o bebê, para abrir esses alvéolos, eles têm que inspirar com muito mais força. E isso vai causando uma falência respiratória com o tempo. Locais do pulmão vão colabando, ele não vai tendo força, aí você vai vendo retrações, você vai vendo batimento de asa no nariz, porque ele está tentando abrir os alvéolos que estão fechando. Então, o que o CPAP vai fazer? Ele vai manter uma pressão, né, para que ele expire até certo ponto. Que ele não expire a ponto de colabar esses alvéolos, tá? Então, por causa disso, ele tem aumenta a capacidade funcional residual, que é aquele ar que fica dentro dele, então permite essa troca gasosa, e também melhora a oxigenação. Como mantém aberto, o alvéolo continua sendo, então, um órgão para troca gasosa. Então, como tem a troca, tem uma melhora da oxigenação no geral, tá? Pode passar. Então, como é que ele vai funcionar especificamente? Ele vai distender eficientemente os alvéolos, então os alvéolos vão se manter abertos, vão permitir essa troca. Vai prevenir a telectasia, que é esse colabamento dos alvéolos.
vai aumentar a parede, a estabilidade da parede torácica, como a Cassandra falou, que ela expande muito, com muita facilidade, o CPAP vai manter ela mais estável, né? Garantindo uma melhor expansão. E por isso, então, vai melhorar a função do diafragma. A gente sempre tem que pensar que os músculos do recém-nascido, especialmente o prematurinho, são muito fininhos ainda, né? Não funcionam exatamente do jeito que a gente gostaria, com toda a sua capacidade. Então, isso vai melhorar, então, a função desse músculo que ainda está em desenvolvimento. Vai redistribuir o líquido pulmonar, o que é importantíssimo, por exemplo, para aqueles pacientes de taquipneia transitória, que nascem lá no centro obstétrico, ficam cansados por um tempo e depois já melhoram, né? Porque tem uma quantidade de líquido um pouco aumentada, não foi exatamente absorvida ainda nesse líquido pelo pulmão. Conserva a função do surfactante, então o CPAP tem essa função também, ele funciona muito bem por causa disso. Estabiliza as vias aéreas, porque como as vias aéreas, como ele está mantendo o alvéolo aberto e fazendo uma certa pressão na expiração, não há uma diminuição, um colapsamento das vias aéreas também, então mantém aberto e estabiliza essas vias aéreas. Então melhora esse fluxo, né, ventilatório para esse bebê. E aí, por causa disso, diminui a resistência supraglótica, diminui as ocorrências de apneias, especialmente as obstrutivas, e diminui o trabalho respiratório. Pode passar. Algumas das indicações, então, do CPAP, que a gente pode pensar tranquilamente, é a doença da membrana hialina, ou síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, né, que é quando há uma diminuição da quantidade de surfactante. A taquipneia transitória, como a gente já conversou. A síndrome da aspiração do mecônio também é uma das indicações. Pneumonias, algumas cardiopatias, as apneias têm indicação. E o desmame da ventilação. Quem ligou, por favor, o microfone? Quem entrou, não sei, pode desligar. Por favor. Então, continuando. Basicamente, todas as alterações no recém-nascido que levam à alteração do trabalho respiratório ou cardíaco tem indicação do uso do CPAP. E no desmame da ventilação mecânica, ou seja, se você teve, o bebezinho teve que ser entubado em algum momento, para extubação, o CPAP é uma ótima indicação, né, de ser logo o seguinte da ventilação. No nosso setor, lá no HMIB, a gente tem utilizado o CPAP, né, em todos os bebês que nascem respirando por conta própria. Se ele tem respiração espontânea, pode ter 500 gramas, pode ter 1.000 gramas, ao nascimento, ele vai para o CPAP, né? Então, às vezes ele precisou de uma reanimação, teve que ser entubado, ou precisou da reanimação, mas não precisou ser entubado, teve a respiração espontânea, ele já vai na sala de parto, ele já vai para o CPAP, né? A nossa fisioterapeuta sai lá da UTI e vai acompanhar o nascimento desse bebê, desses prematuros. Algumas contraindicações que a gente conhece, que são os defeitos de face e palato, né, logicamente, que a gente não consegue realmente colocar a pronga, a hérnia diafragmática congênita e a atresia de esôfago, por causa do aumento de pressão que pode acontecer nesses órgãos, né, com algumas consequências mais drásticas. Pode passar. Essa figura só mostra como que a gente pode fornecer o CPAP. Então, o número 1 aí à esquerda e acima, você vê a forma de fornecer o Bubble CPAP, né, o CPAP selo d'água ou por bolhas, que você vai haver, então, uma mistura do oxigênio com ar comprimido, que vai ser aquecido, vai ser fornecido para esse bebê, e o bebê vai expirar dentro de um frasco de vidro, ou um frasco com água, né, com a mangueira submersa dentro desse frasco. A quantidade de centímetros que essa mangueira vai estar submersa é a quantidade de pressão que você está fornecendo expiratória, que é a PEP, né, a PEP desse bebê.
Aí o número 2 é quando você fornece pelo ventilador, então alguns ventiladores, né, você consegue colocar o modo CPAP, e aí ele vai fornecer essa pressão no final da expiração do recém-nascido. E você também pode usar com um blender, né? Com um blender, que é esse número 3 aí. O blender pode ser do respirador, mas também pode ser apenas um blender. O blender tem a função de misturar. Ele vai pegar o ar comprimido e o oxigênio e misturar com a quantidade que você mandar. 30%, 40%, 50%. Mas o princípio sempre é o mesmo. A mistura do oxigênio com o gás carbônico, ou a mistura do oxigênio com o ar comprimido, né? Que tem vários outros gases. Depois ele é aquecido, então esse ar é misturado, depois aquecido, fornecido para esse bebê, e na expiração ele expira com pressão. Ele tem uma pressão no momento que ele vai expirar. Pode ser o frasco com água, pode ser o respirador fornecendo, independente. Geralmente é o que o CPAP consegue fornecer. Pode passar. Então, aí só é uma figura. Pode passar, Lúcia. Mostrando os ventiladores, né, que a gente tem. Não, volta. Os ventiladores que a gente tem, os ventiladores estão mais acima, a gente usa aí, esses aí são os que a gente mais usa na rede, na Secretaria de Saúde. Esse da direita é igualzinho do Grey's Anatomy. E abaixo é um aparelho, né, que fornece o CPAP, né? Ele tem o blender, é um aparelhinho, é um equipamento que já existe no mercado. Ele tem um blender, ele tem um aquecedor acoplado e um frasco com água para você colocar a pressão que você quer, tá bom? Pode passar. A gente está se apegando ao Bubble CPAP porque é o que a gente consegue fazer melhor na secretaria, né? Porque é artesanal, mas é extremamente indicado, é muito bem visto e muito bem, não só bem aceito, mas como ele tem efeitos muito bons, né, nos resultados mesmo para o recém-nascido. Então, aí tá uma figura de um bebezinho, acima tem uma figura, né, do bebezinho recebendo. Então, recebe o ar misturado, vai ser aquecido, vai para ele e ele expira no frasco. Aí, a direita é a figura de um frasco. Só achei essa, tá? Tá meio feio aí esse frasco, mas pode ser qualquer frasco que vocês tenham que permite lavação, que permite a lavagem, permite a desinfecção tranquilamente. E o bonequinho numa outra posição, que às vezes a gente acha difícil encontrar, né? Alguns bebês, mas a gente consegue colocar os bebês em decúbito ventral, mesmo se ele tiver em CPAP. Pode passar. O CPAP, então, nasal, ele vai me permitir, a gente fornece o oxigênio aquecido, a gente consegue fornecer para o bebê de 21% a 100% de fração expirada de oxigênio, ou seja, eu consigo oferecer de baixas concentrações ou concentrações igual ao ar, de 21% até 100% de oxigênio. Eu consigo ali fornecer também um fluxo de 4 a 8, geralmente a gente fica entre esses números aí, tá? A gente tem várias outras vantagens, como uma melhor atividade, uma melhor complacência, né? Ele permite a comunicação, permite que a gente alimente o bebê, permite também a recuperação de sacos alveolares, né? Tem algumas desvantagens que eu vou falar mais para frente, acho que com mais detalhes. Então, eu vou deixar essa, mas a gente, assim, a principal desvantagem nesse momento é porque a gente também não consegue visualizar o rosto do bebê direitinho, né? Então, lá na nossa unidade, a gente usa o CPAP até 32 semanas. Se o bebê não estiver precisando de oxigênio, ele vai ficar usando a pressão, pelo menos, até as 32 semanas, né? Porque o CPAP, além de todas essas vantagens, ele ajuda no desenvolvimento pulmonar. Então, quando a mãe vê o bebezinho, a gente tira, né, a tronga, tudo, a touca, às vezes elas ficam até emocionadas, porque às vezes é a primeira vez que elas estão vendo o rostinho completo, né, do bebezinho, todo, o rosto todo do bebê. Então, tem só essa desvantagem. Pode passar. Além disso, a gente tem vantagens enormes na sala de parto, como eu falei, as nossas fisioterapeutas lindas
saem da UTI e vão para a sala de parto quando vai nascer um bebê prematuro, né, para montar, né, esse sistema no bebezinho. Então, quais são as vantagens principais? A gente sabe que já montando na sala de parto, já evitando essa ventilação mecânica ao nascer, a gente vai reduzir as taxas de mortalidade, vai reduzir as doenças pulmonares crônicas, como a displasia broncopulmonar, vai diminuir a lesão pulmonar, né? Vai ter uma diminuição dessa lesão pulmonar. Se por acaso esse bebê tiver que ser entubado em algum outro momento, que a gente sabe que os nossos prematuros, às vezes, muito prematuros, às vezes tem sepse, né? Choque, às vezes precisam ser entubados. Mesmo assim, só o fato de você ter colocado ao nascimento, ele vai diminuir, né, o tempo de ventilação mecânica. E a gente sabe que o bubble tem efeitos muito bons, porque a pressão ela fica um pouquinho oscilante, com pequenas flutuações. Quando você monta, né, o CPAP, você vê que ele fica balançando, né, a mangueira que está submersa, ela fica balançando um pouquinho, ela causa pequenas flutuações, e essas pequenas flutuações parecem ser muito vantajosas, né? Então, para nós que somos países subdesenvolvidos, né, e para outros também, é uma forma muito boa e até indicada de fornecer, né, o CPAP. E mesmo nos países desenvolvidos, como o Dr. Ung, tem uma foto aí do Dr. Ung nesse slide, que é o idealizador, né? Veio no nosso simpósio aqui em 2018. Ele é o idealizador desse CPAP selo d'água. Ele usa lá também em Nova York, então vários locais, o Guilherme Santana usa lá no Canadá. Então, todos eles utilizam o CPAP até como primeira indicação de suporte ventilatório. O que é importante na sala de parto, que eu queria deixar bem claro aqui, é que não é importante o oxigênio, o que importa é a ventilação, né? O que isso quer dizer? Que a gente geralmente na sala de parto já tem que fornecer um oxigênio misturado e não 100%. Já ali naquele momento já é importante a gente fornecer uma quantidade menor possível que garanta, né, uma saturação adequada desse bebê para já na sala de parto, já ao nascimento, tá? O que importa é como você ventila esse bebê nessa sala de parto, não a quantidade de oxigênio que você está dando. Os parâmetros iniciais, geralmente, eles são realizados por prescrição médica, né? E também são alterados de acordo com a saturação desse bebê, de acordo com a mecânica respiratória desse bebê. O fluxo mínimo ali de 5, a gente tem utilizado, 4 a 5, é o fluxo que mantém o borbulhamento. Nosso sistema de gases, às vezes, pode não estar exatamente bem calibrado. Então, às vezes, você colocando 3 litros lá no seu fluxômetro, você tem um borbulhamento extremamente efetivo. Então, você tem que ver ali, a gente geralmente coloca ali 4, 5 litros para iniciar. O médico vai, né, geralmente dizer o fluxo que ele quer, vai dizer qual é a pressão expiratória PEP que ele quer, que vai ficar ali entre 5 e 8 também. E a FO2, que é a fração inspirada de oxigênio, a quantidade de oxigênio que a gente vai fornecer. Geralmente ali, inicialmente, a gente põe 30%, se a saturação estiver baixa, aí vai aumentando, né, de acordo com a necessidade do bebê. Pode passar. O CPAP, ele pode trazer algumas complicações, só que essas complicações, a maioria delas, se não quase, praticamente todas, são preveníveis, bastando uma observação adequada, né, e um caminho clínico, né, uma clínica bem acompanhada, tá bom? Então, o mais frequente das complicações é a erosão da mucosa nasal, que pode acontecer a necrose do septo. Então, quando a pronga fica muito enterrada, geralmente vai causando uma lesão por pressão. Então, vai causando, né, vai diminuir a circulação ali naquele local, vai necrosar e o bebê pode perder o septo, como nessa figura aí. Pode acontecer, como mantém uma pressão expiratória, essa pressão expiratória pode estar exagerada para aquele bebê, e como ele está muito
expande demais o tórax, o sangue fica com dificuldade de chegar no coração. Então, isso também pode acontecer. Geralmente, com o raio-x, você consegue observar os bebês que estão hiperinsuflados, né? Os bebês que estão insuflados demais, porque a pressão respiratória está muito alta. E é fácil de identificar. E como o sangue está com dificuldade de chegar, ele também... Então, ele sai pouco do coração. Então, a diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, o rim pode estar recebendo também pouco sangue, então você pode ter alterações no rim, como diminuição da diurese, né, a oligúria, da filtração glomerular. Outra complicação que pode acontecer ali com o uso do CPAP é o pneumotórax. Alguns bebês a gente sabe que são mais suscetíveis do que outros, né? Eu conheci já pessoas adultas que tinham suscetibilidade alta para pneumotórax, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, quando você vê realmente que o bebê, uma piora muito rápida desse bebê, da respiração desse bebê, respiratória, de saturação, quando acontece isso, a gente pode pensar no pneumotórax. Pode acontecer a intoxicação hídrica, né? Porque a água condensa no sistema e se a gente deixar condensar, ela pode chegar para o bebê e afogar mesmo ele. Ou então, igual eu já vi acontecer, né? A pessoa está enchendo lá, tá enchendo o frasco do aquecedor. E aí acontece uma parada, né? Aí ela deixa e esquece de fechar. Deixa, vai atender a parada e quando vê, o líquido também já está subindo e para o bebê. Então, a gente tem que prestar bastante atenção para isso não acontecer. A distensão gástrica abdominal também é uma complicação que a gente resolve facilmente se deixar uma sonda gástrica aberta. E o enfisema intersticial e pneumomediastino também são complicações mais raras, mas que também podem acontecer. Pode passar. Aí são só os estágios da lesão nasal, né, da lesão pelo CPAP. Então, inicialmente, nesse estágio 1, você vê, né, uma hiperemia persistente, que não sai, mesmo que você tire a pronga, a hiperemia se mantém, fica vermelho, ainda fica vermelho. Depois começam a haver ulcerações, formação de feridas, e essas feridas vão se aprofundando ali naquele terceiro estágio, como a gente está vendo. Até o pior que pode acontecer, que é essa figura A aí, que é o bebezinho com a lesão do septo, tá? Esses bebês depois vão para cirurgia plástica. Aí, essa última figura mostra uma lesão por pressão, mas já não é pela pronga, que é a que a gente mais conhece, né? Já é pela mangueira, tá? A mangueira que ficou apertada muito tempo e sem observação, né, constante, então causou essa úlcera, essa lesão por pressão aí, grau 2. Na cabecinha, pode passar. Nessas questões que a gente tem, quando você tem lesões nasais muito acentuadas, né? Quando você tem o bebezinho começa a sangrar muito pelo nariz, esse sangue às vezes coagula e vai causando obstruções, né? E aí, quanto mais você usa a pronga, pior vai ficando. A gente tem a máscara nasal como uma outra possibilidade, né? Para você evitar a intubação desse bebê, porque senão você tem que intubar esse bebê. Então, a máscara nasal é uma possibilidade, ela vai manter essa pressão expiratória do mesmo jeito e as lesões vão diminuir até esse nariz, essa mucosa nasal se recuperar e você poder retornar, tá bom? Pode passar. Então, a falha no CPAP, a gente considera quando tem essas lesões nasais mais importantes, e aí ou você vai intubar, ou você vai colocar a máscara nasal, né, tentar a máscara nasal inicialmente. Quando você tem apneias e bradicardias frequentes, e aí essas apneias e bradicardias, cada literatura fala 2 por hora, 1 por hora, mas assim, o que é importante é que você sabe quando ela está frequente, e se você precisa de realizar algum tipo de ventilação positiva, ou seja, você precisa da máscara, né? Às vezes ali do baby puff do CFR, para o bebê retornar dessa apneia, tá bom? Se você tem retrações intercostais marcadas, então se o bebezinho está com muitas retrações, como a Cassandra já falou,
aqui, com o boletim de Silverman Anderson maior do que 6, que é um boletim que é utilizado lá, que vai ver se tem batimento de asa do nariz, se tem retração intercostal, se o bebezinho, como é que está o movimento torácico desse bebê. Geralmente ela fica fixada nas salas de parto, né, o boletim de Silverman Anderson. Se você tem uma saturação constantemente abaixo de 90, mesmo que você tenha uma FO2 maior do que 60, e aí alguns lugares ainda esperam 70, esperam 80. Dr. Ung falava muito pra gente que eles às vezes colocavam até 100% dependendo do caso, como a né? E esperava, deixava o bebê quieto, e aí via que o bebê ia se recuperar. Então, eu estou falando de alguns parâmetros que podem alterar de acordo com o bebê também, tá? A gente tem que ver que cada bebê é um bebê. Cada patologia também vai levar a uma ação. Então, com PEP alta, com uma PCO2, ou seja, uma pressão parcial de gás carbônicos arterial maior do que 65, que provavelmente vai levar a uma acidose respiratória mais importante. Isso, então, são algumas indicações que você pode ter que falhou o CPAP, né? Cada local vai ter sua rotina. Se vale a pena ir para uma VNI primeiro, se já vai entubar logo. Então, isso aí é a avaliação da equipe multidisciplinar, da equipe médica, da avaliação da equipe multidisciplinar. Porque a gente tem que ter sempre em mente que a ventilação mecânica, ela tem que sempre considerar que a VM, ela aumenta a mortalidade, aumenta a displasia broncopulmonar. Então, a displasia broncopulmonar é uma doença crônica do pulmão que vai alterar, inclusive, o desenvolvimento do bebê lá na frente da vida dele, o crescimento dele vai se alterar por causa disso. E, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar que existem alguns momentos que são indicados mesmo, que tem que ser usada a ventilação. Então, bebezinhos geralmente sépticos, em choque, né, e algumas situações mais especiais, como a atresia de esôfago, que a gente já conversou, tem realmente que ser entubado, tá bom? Pode passar. Nosso plano de cuidados, deixando bem claro que esse é um curso para enfermagem, né? A gente pensa nos cuidados de enfermagem, mas toda a equipe multidisciplinar pode realizar essas ações, porque nós queremos trazer benefícios para o bebê, a gente tem que pensar no benefício dele, né? Então, toda a equipe, né, pode estar atenta a essas ações. Existem algumas coisas que são bem específicas de cada profissão, né? E existem outras que são atribuições compartilhadas, tá bom? Observação da cor, da frequência respiratória, da frequência cardíaca, das retrações, do gemido, tudo isso a gente pode estar observando durante, né, o cuidado com esse bebê. Manter sempre a cabeceira elevada ali, pelo menos a 30 graus. Um coxim subescapular, que a gente tem o costume de colocar aqui, né, para manter o bebezinho com uma expansibilidade melhor, com um pouquinho de extensão. O bebê em linha média, ou seja, o queixinho sempre alinhado com o externo, porque aí você mantém o fluxo sanguíneo cerebral livre, então você consegue manter, você não altera o fluxo cerebral, né? Porque quando você vira demais a cabecinha do bebê prematuro, pode alterar a circulação e pode vir até a causar uma hemorragia intraventricular. E o apoio cervical. O apoio cervical eu não consegui trazer para vocês porque tem um material em falta, né? E a gente não está conseguindo fazer, mas ele é basicamente um coxinzinho. A gente pega a malha tubular, bem pequenininha, desse tamanhozinho assim, mais ou menos, tá? Coloca algodão dentro e bota só para apoiar o pescoço. Coloca só na região cervical desse bebê, ajudando ele também a manter uma posição de uma pequena extensãozinha do pescoço que mantém livre a via aérea. Pode passar. Não, peraí. A gente tem que manter a tubulação fixa à touca, a gente vai mostrar como é que a gente está fixando, e preferencialmente lubrificar essa pronga antes de colocar no bebê. Então, você imagine que vão colocar um negócio dentro do seu nariz. Você vai preferir que coloque ele seco ou vai preferir que ele coloque ele mais lubrificadinho? Então, o ideal é que você lubrifique com o soro fisiológico, né, o local que vai ficar dentro do nariz do bebê, antes de colocar a primeira vez, pelo menos, tá bom? Ah, mas não vai... Não... Então, lubrifica a narina e põe
a pronga, tá bom? Mas que seja lubrificado antes de ser colocado. Pode passar. A pronga, ela vai ser alterada de acordo com o peso do bebê, só que a gente tem que pensar, existem várias tabelas de número de pronga relacionadas ao peso do bebê, várias. Eu coloquei aqui uma para a gente ter mais ou menos uma ideia, porque essas tabelas elas são criadas geralmente nos países do hemisfério norte, né? Nos países desenvolvidos do hemisfério norte. No Brasil, a gente tem uma mistura muito grande de raças. Então, a gente às vezes espera que um bebezinho de 800 gramas use uma pronga lá 00, e quando ele nasce, eu consigo colocar uma 1 tranquilamente nele, né? Ou ao contrário. Então, como a gente tem uma mistura muito grande, a gente coloca... Isso é só para te dar uma ideia, para te orientar qual que você vai levar na hora de montar o CPAP do bebê, né? Assim, você leva aqui do peso dele, uma para cima e uma para baixo, para você ter mais ou menos para você, né, conseguir ter mais ou menos uma ideia. Então, é só uma orientação, tá? Não é nada certo, não é, com certeza é isso, não tem nada exatamente que possa falar isso. Você tem que oferecer, então, o oxigênio também aquecido e umidificado. Então, você tem que mandar para esse bebê sempre o oxigênio aquecido e umidificado. É um cuidado importantíssimo. E, para isso, a gente precisa, inclusive, verificar a temperatura. Um dos cuidados que foram implantados lá no nosso setor, né, que eu acredito que seja extremamente importante, é porque a gente aumentou a temperatura do aquecedor. E, assim, apesar de a gente ter que condensar muito a água, a gente teve uma diminuição muito grande das lesões nasais, porque a gente fornece um oxigênio aquecido adequadamente. E isso, o aquecimento, ele tem que ser mantido, tem que estar perto lá de 37. Lúcia, tem um vídeo que eu coloquei aqui para vocês saberem como é que vocês medem, né, a temperatura do sistema, para você ter certeza que você está dando ali uma temperatura próxima de 37. Pode passar. Então, como a gente pode ver, um termômetro normal, um termômetro digital, que a gente usa ali no nosso setor, higienizado, tá? Você vai colocar ali na saída da pronga, né? Nessa parte da saída da pronga. Você coloca ele lá até ele apitar. A temperatura ideal fica aí por volta de 37. 36 até 38, a gente tranquilo. Você bota na hora que você coloca o bebê. E aí você tem que ficar vendo rotineiramente. Aí cada setor vai colocar a sua rotina, tá? A gente recomenda ali uma vez por dia, porque existem variações muito grandes de temperatura, né? E se variar a temperatura no setor local do ambiente, pode ser que altere a temperatura que você está fornecendo para esse bebê também. Tá bom, Lúcia, obrigada. Acho que tá bom, pode interromper. Era só para mostrar mesmo como é que ficaria, né, para esse bebê. Outros cuidados que a gente também não pode deixar. Existem algumas prongas que são curvas, né? A parte que você vai introduzir na mucosa nasal, ela é curva, então essa curvatura, ela tem que ser para baixo, você introduz para o ar fazer esse movimento, né? Ele vai entrar nesse movimento porque ela é um pouquinho curva, então que é o movimento certo, não vai haver turbulionamento de ar dentro da mucosa nasal do bebê, então você tem que colocar. Nunca cortar a pronga, porque essa parte que vai ser introduzida no narizinho do bebê, ela é arredondada, ela vem de fábrica arredondada. E se você corta e você deixa locais que podem estar mais pontiagudos e lesionar a mucosa nasal do bebê, você vai ajustar as duas partes do circuito para ficar bem presa, e a pronga tem que estar distante, ela nunca pode estar encostando no septo, ela tem que estar distante do septo, tá bom? E uma vedação adequada, então a pronga não pode estar nem muito larga, porque senão você não vai ter a pressão que você gostaria, você não vai estar fornecendo a pressão que você gostaria, e também vai haver um turbilhonamento e pode machucar, lesionar a mucosa.
E também ela não pode ser muito apertada, porque também vai machucar a mucosa do bebê. Pode passar. Então, aí nessa figura, a gente coloca o velcro, que eu vou mostrar para vocês. A gente põe o velcro tanto na pronga, como vocês podem ver nessa figura do meio, nessa figura da direita. A gente põe o velcro, a parte macia do velcro na pronga, grudada na pronga, ele é adesivado. E a parte áspera a gente põe na região supralabial. Como é adesivado, a gente coloca uma placa de hidrocolloide por baixo desse velcro, como mostra essa primeira figura da esquerda. Para não lesionar a pele do bebê, se você tiver que trocar o velcro, não lesionar a pele do bebê na hora que você tirar esse velcro, que ele não vai precisar mais, tá bom? Então, sempre proteger a região supralabial do bebê com a placa de hidrocolloide. Proteger o septo com hidrocolloide, como mostra aí nessa figura do meio, existem divergências. Por quê? Alguns estudos falam que essa proteção do septo não adianta, porque você não retira o principal problema, que é a pressão. Então, alguns estudos falam que não adiantou nada. Em compensação, alguns outros falam que melhorou muito o cuidado, diminuiu as lesões de septo, de mucosa. Então, assim, como existem divergências, eu trouxe para vocês, porque pode ser que seja uma rotina até escolhida no seu setor, na sua unidade. E na minha unidade, a gente costuma usar, quando a gente não tem o tamanho de pronga adequado para aquele bebê, ela está muito larga, né? E aí a única forma que eu tenho é usar essa placa para meio que fixar essa pronga melhor, né? Para ela não dar escape de ar, tá? Então, geralmente, o bebezinho maior, que tem o nariz mais largo, né? Tem as narinas mais largas, e a gente não tem uma pronga adequada para eles. Aí pode ser que a gente use. Ok. Gente, desliga o microfone, por favor. Outra coisa que a gente também pode colocar é observar essa pele desse septo, né? Essa pele ao redor do dispositivo nasal em si, em todos os plantões. Então, você chegou, você vai olhar se tá muito encostado, se está muito apertado, se está enterrada, se o septo está com hiperemia, se ele está pálido, se ele já está com uma erosão, tá bom? Então, uma das coisas que a gente tem que observar, um dos cuidados muito importantes que a gente tem que observar é essa proteção nasal, que a gente tem que ficar de olho nessa pele. Outros cuidados, usar a sonda gástrica, geralmente aberta. Se o bebê está em dieta, a gente põe ela aberta para cima. Se o bebê está sem dieta, a gente põe ela aberta dentro do coletor, né? E existem bebês que eles têm uma facilidade muito grande de distender. Então, esse bebezinho, às vezes, antes da dieta, você tem que aspirar e retirar o ar. Isso é a exceção, não é a regra. A maioria dos bebês, eles não têm problemas com a distensão se você mantiver essa sonda aberta, tá bom? Então, usar a sonda aberta gástrica é importantíssimo. Aspirar as vias aéreas e a mucosa oral, se tiver necessidade, apenas se você vê necessidade, usando a sonda mais fina que você puder para aquele bebê, tá? Para diminuir também o risco. Quando você vai aspirar, se você conseguir manter um dos lados da pronga fixos, seria muito bom, tá? Mas, às vezes, com o sistema que a gente usa, às vezes é mais difícil de conseguir manter, e às vezes você tem que realmente tirar, aspirar um lado, voltar com o CPAP, esperar um pouco, tirar novamente e aspirar o outro lado, tá bom? Pode passar, Lúcia, desculpa. Uma das coisas que eu acho que é importante citar é esse terceiro item aí, que tem que ser observado pela equipe inteira, tá? Muitas das coisas que eu falei aqui, geralmente a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia tem que estar atenta, né? A gente sempre tem que observar isso, mas a retirada das condensações ao longo do circuito é função da equipe inteira. A equipe, você passou, você viu que está condensado,
Você pode ser a enfermeira, a técnica, a fisioterapeuta, o médico, a terapeuta ocupacional. Você tem que retirar o líquido que está condensado, tá bom? Além dele poder alterar, né, a respiração do bebê ali, alterar aquele suporte que ele está recebendo, ventilatório, ele faz muito barulho, né, dentro da incubadora. Então, tem que ser, é uma coisa que tem que ser feita por toda a equipe. Toda a equipe tem que ficar atenta com isso. Não existe isso de uma pessoa chegar e falar assim, fulana, chegar para a técnica de enfermagem que está com o bebê, tem água aqui no circuito. Não existe. Porque a gente da enfermagem é que está mais próxima do bebê, então com certeza a gente vai ser a que mais vai esvaziar, a gente vai ser a que mais vai retirar, mas toda a equipe tem que ficar observando essa condensação no circuito e retirando. Garantir que a água do frasco de vidro esteja sempre no nível 0. Aqui a gente tem um tempo muito seco, então esse líquido do frasco de vidro, ali do frasco que está a mangueira expiratória, ele pode ir evaporando, né? E aí a gente tem que ficar preenchendo, tá? Deixar sempre no marco 0. Eu vou mostrar para vocês na hora que a gente for para a prática. Fixar bem essa mangueira que está submergida, fixá-la bem no frasco, mas não tampar. Lembra que é por ali que está saindo o ar do bebê. Ele está expirando ali. Se você tampar, ele vai expirar para onde? Ele não vai conseguir. Então, a mangueira tem que estar fixada e tem que ter um espaço ali entre a mangueira e o frasco para o ar sair, tá bom? Monitorização de sinais vitais. Gases arteriais, balanço hídrico, monitorizar a dor desse bebê. Existem bebês que têm muita dor, né, com o uso do CPAP, a gente tem que observar esses bebês, ver se realmente, né, é o caso desse bebê. Monitorizar os ruídos respiratórios, isso tudo a enfermagem, né, vai estar responsável, né, para conseguir acompanhar a clínica desse bebê. Agrupar os cuidados, sempre olhando a resposta do bebê. Então, se possível, sempre ir ali a enfermeira junto com a técnica, né? A técnica e logo em seguida a fisioterapia, né? Todo mundo ali observando se o bebê realmente ele suporta esses cuidados, né? Agrupados. Então, é importante agrupar sim, se você olhar a resposta do bebê, se ele tem realmente tolerância para esse tipo de agrupamento de cuidados. E estimular sempre a participação dos pais. Gente, às vezes no começo você não consegue fazer os pais ajudarem em muita coisa, mas levantar o bebê para trocar um lençol, às vezes, você troca a fralda, né? Você faz ali, aí você coloca dieta, assim, às vezes se ele puder segurar, às vezes a seringa, isso já ajuda tanto, elas já se sentem tão mais úteis. Então, estimular o máximo que você puder e que a clínica do bebê permitir a participação dos pais nos cuidados. Pode passar. Controlar o fluxo dos gases a cada plantão, porque, por vezes, no nosso sistema de gases, você chega, você coloca uma coisa, quando você vê o fluxômetro está marcando outro completamente diferente, então a gente tem que ficar atenta, né, com o nosso sistema. Então, tem que sempre garantir um borbulhamento bem efetivo, tem que estar sempre borbulhando muito bem no frasco. A touca, ela tem que estar acima das sobrancelhas, mas ela não pode estar nem muito larga e nem muito apertada. Essa foto desse bebê aí em cima é uma foto antiga. Na época que a gente usava a touca, que a gente fazia a touca com atadura, né? E aí, foi porque foi colocado muito apertado? Não sei. Simplesmente o bebê pode ter crescido. Por isso que a gente tem que observar, né? Observar todos os plantões, se a touca não está muito apertada, se não tem que ser trocada, se ela não tem que ser retirada, né? Para ver se ela não está muito apertada, tá bom? Se possível, se o bebê tolerar, né? Existem bebês que saem um pouquinho do CPAP, cai a saturação, ele mostra desconforto acentuado. Então, se ele tolerar, se possível, quando você for mudar o decúbito desse bebê, ou quando você for pesar, você desconectar a pronga das mangueiras, tá? Para a pronga não ficar mexendo muito e aumentar o risco ali de lesão da mucosa nasal, tá bom? Próximo. As modalidades ventilatórias, elas vão ser escolhidas de acordo com o profissional habilitado
e com cada paciente. Então, às vezes a gente vocês saem daqui com tanta vontade de fazer esse papo, um monte de gente, e às vezes não é a indicação para aquele bebê, às vezes não é expertise daquela equipe, né? Então, com o tempo, assim, a gente vai conseguindo modificar, a gente vai melhorando, e às vezes a gente consegue colocar como uma rotina maior dentro das nossas unidades. Mas importantíssimo é sempre você individualizar. Cada bebê é um bebê, tá bom? E observar sempre as respostas. Pode passar, Lúcia. Essas aí são as bibliografias, pode passar, que eu utilizei para dar essa parte teórica com vocês, tá? Pode passar. E assim, eu tô há 15 anos na UTI neonatal, na verdade eu tô desde 2006, né? 14 anos na UTI neonatal. E eu acho essa frase extremamente importante. A experiência é a capacidade de cometer o mesmo erro repetidamente com uma confiança cada vez maior. Então, principalmente no recém-nascido, gente, as coisas mudam, né? Estudos vêm, as coisas vão se alterando, vão mudando, e a gente precisa ter consciência de que nem o que é certo hoje, o que é adequado hoje, amanhã pode não ser, tá bom? Então, pode ser que o pensamento de hoje, a rotina de hoje não seja indicada, seja considerada contraindicada até amanhã, tá bom? Pode passar. A gente vai agora ver mais ou menos alguns materiais que a gente vai usar na nossa prática. Eu deixei aí para a gente iniciar a nossa prática. Esses aí são os fluxômetros, né? Geralmente o amarelo é o de ar comprimido, o verde de oxigênio, que a gente usa muito, né? Para fazer a mistura dos gases. A gente tem que pensar que os fluxos se alteram, mas eles são, a quantidade de oxigênio que você vai estar dando para o bebê se baseia nessa fórmula aí, pode passar. Pode passar, Lúcia. Tem uma fórmula aí, tá vendo essa fórmula aí embaixo? Essa aí é a fórmula que a gente é utilizada para fazer uma tabela, que a maioria dos setores tem essa tabela, para não ter que ficar fazendo conta toda hora, né? Para facilitar a vida de todo mundo. Pode passar. Que é essa tabelinha aí de fluxo de oxigênio e ar comprimido. Então, por exemplo, aí no fluxo de 6 litros do meio. Se eu tenho 1 litro de oxigênio e 5 litros de ar comprimido, quer dizer que eu estou fornecendo para o bebê 34% de fração, de fração inspirada de oxigênio, tá bom? Então, é só para você saber a quantidade de oxigênio, a porcentagem de oxigênio que você está fornecendo para esse bebê. Pode passar. Aí caso você seja uma pessoa... pode voltar, isso. Caso você seja uma pessoa que possui vantagens, né, na sua unidade, se você tiver o blender, ótimo, porque aí o blender você não precisa controlar a quantidade que você está dando, né? Você simplesmente vai mudando ele, né, para ver o que você quer, se você quer 30%, se você quer 40%, se você quer 50%, e aí ele vai fazer a mistura e vai fornecer para o bebê. Pode passar. Os aquecedores, que a gente tem de várias marcas, né, mas os aquecedores, então o ar depois de misturado tem que ser aquecido antes de ir para o bebê, a gente tem diversas marcas, uns que a gente controla a temperatura como esse da esquerda, mas existe um que a gente não controla, ele que controla. Então, cada um vai ter um aquecedor diferente na sua unidade. Pode passar. Os kits de CPAP, igual esse da esquerda aí, que a gente vai ver nessa próxima figura, ele já vem geralmente completo, ele já vem com as traqueias, já vem com a touca, vem com a pronga, né? São os kits que são fornecidos na secretaria. Eles vêm empacotadinhos igual ali de cima. A gente tem o vidro e os látex também que a gente pode utilizar, tá bom? Próxima. Pode passar. Volta. Pode voltar. A gente vai fazer a montagem da prática agora. A Cassandra vai me ajudar a fazer a montagem da prática com vocês. Eu vou mostrar mais ou menos como é que a gente está fazendo a fixação, como é que a gente está montando o sistema. E depois
Lúcia, eu vou voltar rapidinho, tá? Para mais 2 slides só para mostrar para o que a gente tem feito nos tempos do Covid, né? Então, assim, eu vou andar um pouquinho, levar vocês lá para o local que eu coloquei a minha boneca e todos os aparelhos de montagem, tá bom? Vamos lá, gente. Tô chegando, viu? É bem pertinho, que minha casa nem é grande. Então, inicialmente, eu vou falar para vocês de como que é que a gente faz com a pronga, tá bom? Aqui esse ladinho eu já deixei pronto, só para facilitar para todo mundo, mas aqui eu vou montar com vocês como é que a gente faz na pronga, tá? Então, a gente já tem o velcro, essa aqui é a parte macia do velcro, adesivado. Então, a gente tira a parte para liberar o adesivo, tá bom? Coloca na pronga. Deixa bem fixo, tá vendo que gruda bem direitinho? Gruda super direitinho. Agora, tá? Depois ele vai soltando. Por isso que a gente tem utilizado uma linhazinha. Então, depois que a gente termina de colocar essa parte aqui, a gente amarra. Amarra o velcro, essa parte mais macia do velcro, tá? Amarra, dá um nó mesmo, para ela se manter no local, tá bom? Para ela não ir desgrudando. Então, é só uma forma de diminuir, né, a necessidade de você estar trocando isso. E corta, deixando do pequenininho para não ficar incomodando o bebê, tá bom? Isso aqui vai ser colocado numa parte que está no bebê, tá? Então, como que a gente vai fazer essa parte do bebê? A gente vai pegar a placa de hidrocolóide já cortadinha, tá? Aqui é a parte do narizinho. A gente vai pegar essa parte de hidrocolóide, vai tirar também, porque a parte ele é adesivado, né? E vai colocar na parte supralabial desse bebê, para proteger a pele dele, tá? Protegeu, essa aqui é a Manu, tá, gente? A Manu ela me ajuda muito nos treinamentos do hospital. Então, a gente bota na porção supralabial do bebê, e aí a gente pega o velcro também, a parte mais grossa, né? A parte mais áspera do velcro, e coloca nessa região supralabial do bebê também, tá? Então, esse aqui é para receber a pronga do bebê, tá bom? Às vezes, a gente vai ter que estar com o bebê já, né, necessitando ele vai estar precisando, enquanto a gente vai estar fazendo todas essas alterações. Vocês veem que não entra, né, porque o nariz da Manu não tem buraco, tá bom? Mas a pronga, geralmente, ela vai ser introduzida e vai ficar mais ou menos nessa porção aqui, tá bom? Que é onde ela vai ser grudadinha no bebê, tá? Voltando para a cascata, tá bom? Só mais ou menos para a gente entender o que eu fiz aqui, beleza? Aqui. Desconsiderem, tá, gente? Porque não tinha como eu trazer Não tinha como trazer o fluxômetro do hospital, não tinha nem onde colocar, na verdade, porque a gente sabe que isso aqui é ouro, né? Então, eu vou pegar, vou colocar uma parte no oxigênio, outra parte no ar comprimido. Eu vou ter um Y, que vai fazer essa mistura dos gases, de acordo com o fluxo que eu coloco lá no fluxômetro. Então, misturei, coloquei lá dentro do aquecedor. Gente, esse aqui é meu aquecedor, tá? Finge. Esse aqui é o aquecedor. Então, tá lá no meu frasco. Eu tô colocando no meu frasco, que tem água também. Tá bem aquecidinho, tá numa temperatura bem adequada. Dentro desse aquecedor, a gente coloca geralmente água destilada, né?
E aí a gente coloca até onde a marcação que é dada. Geralmente a marcação desse aqui, por exemplo, está nessa parte. A gente coloca com um equipo, conecta o equipo aqui, né? Numa parte que tem exatamente para isso, e na água destilada. Conecta esse equipo na água destilada. Então, a gente vai colocar a quantidade correta, fecha o equipo e deixa essa água para ir repondo, que assim você não fica abrindo o sistema o tempo todo, tá ok? Então, beleza. Misturei, aqueci e vou mandar pro meu bebezinho, tá certo? Aí, mandei pro meu bebezinho, já vou fixar aqui para vocês verem direitinho, só vou terminar a cascata para vocês entenderem. Mandei pro meu bebezinho e ele vai expirar dentro desse frasco aqui. O frasco eu já deixei pronto para não atrasar, gente. A gente pega uma fita, né, e coloca a numeração em centímetros, ou seja, você tem que usar uma régua para te ajudar, porque tem que ser exatamente os centímetros. Você vai colocar no 0, tá vendo, gente? Onde o líquido tiver, o ponto final é o 0. Então, a gente gruda o 0 e vai até embaixo, ok? Tá aqui pronto o frasco para expiração. Então, o bebê vai expirar dentro do frasco. Aqui é aonde eu vou medir a quantidade de pressão. Então, se eu quero 5, eu fixo aqui. Se eu quero 6, eu fixo aqui. Tá bom? Só um pouquinho. Quem tiver com dificuldade para visualizar o vídeo, é só clicar no perfil mesmo, Cassandra, que vai aumentar, porque antes estava aparecendo a apresentação do PowerPoint. Clica lá na imagenzinha, no login, né, de Cassandra, que ele vai aumentar, vai aparecer maior. Então tá, gente. Tá aqui, então. Eu vou fornecer para o bebê, digamos que 6 de pressão. E aí eu coloco e eu fixo a minha mangueira, né? Fixo a minha mangueira com uma outra fita, que no caso a gente usou esparadrapo, deixa aqui fixada e, ó, aberta, tá? Eu não tampei aqui, porque eu tenho que permitir a expiração do bebê. Então, só lembrando que isso aqui vai estar borbulhando. Nem tanto, tá, gente? Mas ele vai estar borbulhando. Então, tá. Voltando pro bebê, tá? Voltando lá pro nosso bebezinho. Como que é que a gente vai fixar? A gente já grudou aqui a nossa pronga, já deixou ela bem grudadinha. Agora eu tenho que grudar ela na touca. Então, eu vou usar os alfinetes. E aí, para quem tá se perguntando, nunca abriu, tá, gente, o alfinete. Só toma muito cuidado, né? Coloca o seu dedo para proteger o bebê. E aí, você coloca o alfinete. Eu deixei o outro lado já pronto para ficar mais fácil. Coloca um do lado e o outro alfinete do outro lado, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui o alfinete, tomando muito cuidado. Bem fechadinho, tá? Muito difícil. A gente nunca aconteceu com a gente dele abrir no uso do bebê. O bebê utilizando. Tá vendo aqui onde vai ficar a traqueia? Então, a traqueia vai ficar aqui de cada lado. Aí, a gente tem uma liguinha. Essa liga, a gente vai prender de um lado aqui do alfinete. Tá vendo aqui? Do outro lado do alfinete. Tá vendo? Do mesmo lugar. Ó. Tá vendo? E aqui, a gente usa a liga do outro lado e do outro lado. Então, vai ficar bem fixozinho aqui desse lado, tá vendo? Então, gente, ó. É porque a pele da Manu, ela é diferente da pele do bebê, né? Não gruda exatamente, não fica tudo exatamente muito grudado. Mas vocês estão vendo aqui, ó, como fica fixo, tá vendo a mangueira? Fica exatamente fixa. E se você precisar mudar
É só você alterar aqui, tá bom? E do outro lado, você faz da mesma forma, tá bom? Você vem aqui e coloca a liga, tá certo? Então, é isso, gente. A parte da prática é isso. Vamos voltar lá Vamos voltar lá para a apresentação, Lúcia, rapidinho. Só para eu falar 2 detalhezinhos. Pode colocar de novo, Lúcia, a apresentação lá onde a gente parou. Tá. Estão perguntando aqui também como é que a gente faz sem que o sistema seja aberto, né? A gente vai repondo a água assim. A gente coloca um equipo simples direto. Um equipo simples, a gente coloca esse equipo simples aqui conectado, tá? Eu não vou abrir, gente, para não gastar o material. Mas assim, você pega esse equipo simples, coloca aqui conectado e na outra ponta você põe a água destilada. Então você abre, coloca a quantidade de água que você quer, aí você fecha e deixa a água lá. Você vai manter o equipo e vai manter a água lá no leito do bebê. E aí quando começar a esvaziar de novo, você enche de novo. E aí você não vai precisar ficar abrindo o sistema. Você vai precisar ficar trocando a água só. Tá bom? Importante colocar a data, né? Isso. Não se esqueçam de pôr a data na água, tá, gente? Pode colocar lá de novo na apresentação, por favor. Já está na apresentação, não está aparecendo? Para mim tá. Para mim, não, deixa eu ver, Cassandra, muda aí, deixa eu ver. Acho que ela colocou em outro modo. Só um pouquinho. Ah, agora eu vi. Beleza. A prática, então, pode passar. Só lembrando que nos tempos de Covid, existem setinhas aí em cima, onde é que a gente põe o filtro hidrofóbico, né? Que também faz a filtração das bactérias e vírus. Então, se é no caso do ambu aí em cima, né? Do balão autoinsuflável, se é no caso do ambu aí, do balão autoinsuflável, a setinha está mostrando onde é, que é entre ele e a máscara. Se for no caso ali do CPAP, vocês estão vendo que é no ramo expiratório, tá? Então, se o bebezinho tem confirmação ou suspeita, tem que usar esse filtro aí para diminuir a aerolização do vírus no ambiente neonatal. Pode passar. Todos esses materiais que a gente usou estão padronizados. Então, a gente tem os kits aí de CPAP, de Prongers 0001, 2, 3, 4, que tem esses códigos aí que vocês estão vendo. Os alfinetes, o elástico e a fita fixadora do tipo velcro também foram padronizados pela gerência, né, de serviços de enfermagem obstétrica e neonatal, da diretoria de enfermagem. E a placa de hidrocolóide também tem aí o código que vocês podem pedir, tá? Pelo sistema, pelos materiais. O alfinete, o elástico e a fita fixadora, eles não estão em compra regular. Então, se você quiser pro seu setor, né, para sua unidade, geralmente você tem que solicitar a compra por PDPAS, tá bom? As máscaras nasais, a gente já pediu a padronização também, para que ela seja realizada para compra eventual, ou seja, como também é uma quantidade muito pequena, para ser adquirido pela unidade apenas quando ela precisar, né? Também por PDPAS, tá bom? Pode passar. Eu queria só agradecer, porque para essa aula não seria, esse curso, né, essa nossa conversa, não seria possível se não fosse por por esses locais, por as pessoas que trabalham nesses lugares. Então, agradecer a nossa gerência de serviços de enfermagem obstétrica e neonatal, da diretoria de enfermagem, agradecer a equipe, a UEAP SUS, né, pela parceria, sempre muito parceira com a gente, né, ajudando a gente nos nossos cursos, né, no que a gente quer
passar para todo mundo. E a equipe de enfermagem e fisioterapia do HMIB, que me ajudaram, né, com a parte dos materiais, né, com as orientações. Então, assim, eu queria muito agradecer a Caísa, mediadora, nossa mediadora aqui, e a presença de todos vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por tudo, obrigada. Espero que a gente tenha sido o mais, assim, objetivo